Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Direito com Rafa e hoje é um episódio especial. Hoje eu recebo aqui no meu podcast, na minha cidade, com muito orgulho, uma honra tremenda, Dr. Nelson Williams, CEO de um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina, empresário e que tem uma história fantástica. Quem acompanha já conhece, o cara que começou do extremo zero e conseguiu ali construir um império na advocacia brasileira e também ali em outras áreas que atua. Dr. Nelson, seja muito bem-vindo. Novamente é um prazer recebê-lo aqui na minha cidade e no meu podcast. Rafael, o prazer é meu, né? E os nossos telespectadores, é sempre uma honra estar diante de alguém que é uma sumidade, né? E estar aqui na sua cidade, ser recebido na sua casa, ter tido a oportunidade de ali almoçar com a sua família, para mim é uma honra muito grande. E aqui fica o convite que eu quero retribuir lá em São Paulo. Isso eu agradeço, foi um prazer enorme recebê-lo. Dr. Nelson Williams, sem muitos rodeios, já baixei aqui a caixinha de perguntas e vamos direto ao ponto para que essa entrevista seja realmente exclusiva e sem papas na língua. Recebi inúmeras perguntas e começo aqui já desmontando, né, uma mentira aí das redes sociais de alguns portais que falam sobre um eventual envolvimento ali com o problema, o esquema do INSS, e você saiu estampado em algumas manchetes de alguns jornais. E eu lhe pergunto, como lidar com isso? Porque nós sabemos ali, quem acompanha, quem estuda um pouquinho, sabe que de fato é uma mentira. E como que você lidou com isso quando estourou a notícia? Bom, acho que é um tema relevante e atual. O primeiro portal que deu essa notícia, ele não mentiu sobre a notícia. Ele cita a notícia, cita que eu não era investigado, mas as pessoas elas têm a tendência de ficar apenas com o título. Normalmente os títulos, né, desses portais, os títulos da mídia em geral, né, e eu diria que todas, ela é um título chamativo, que acaba fazendo uma chamada para que a atenção do leitor. E muitas pessoas não leem as matérias, elas ficam apenas no título. E aí gera uma imensidão de desinformação. As famosas, aí começa a ir as famosas fake news. O que acontece? Eu fui advogado e ainda sou advogado de uma das pessoas que é investigada, neste caso, do INSS. Que é o senhor Maurício Camisotti e as empresas dele. Ponto. Advogado. Uma transação que citaram que houve um pagamento meu para ele. Um depósito de 15 milhões de alguma coisa, e parece-me que tem outros pagamentos menores que eu fiz para ele. Este pagamento se refere ao terreno ao lado da minha residência que eu comprei dele. Inclusive conheci. E que não tem nada a ver com relação ao INSS. Eu sou advogado do Maurício de longa data, né? Ele, teoricamente, está sendo investigado nessa questão, se eu não estiver enganado, de 22 em diante. E esse pagamento que eu fiz para ele, inclusive, antecede esse período. Não é desse período, esse pagamento de 15 milhões. E eu sou advogado dele antes disso. E não sou advogado dele neste caso específico. Importante destacar. E a Ambec? Você advogou para a Ambec? No início de 2023, ou final de 2022, começo de 2023, durante alguns meses eu advoguei para eles no Juizado Especial de Pequenas Causas. Eles contrataram um escritório para que a gente defendesse a Ambec de reclamações no Juizado Especial. Mas coisa ínfima, no número de processos relativamente pequeno, e foi por alguns meses. E esse contrato foi rescindido por ausência de pagamento. É importante destacar, a Ambec não fez um pagamento para mim. E isso, lógico, quando a Polícia Federal investigou tudo, com certeza, a Polícia Federal cruzou o dado se havia algum pagamento de Ambec para o Nelson ou para Nelson Williams. Não houve. E houve um pagamento do Nelson para o Maurício, que é referente a esse terreno. Nada mais que isso. Então aí gera uma gama enorme de desinformação. Então, aí o máximo é quem não deve, não teme. E Polícia Federal, se tivesse alguma coisa já ali, tinha, né? Óbvio. Já tinha apurado. É lógico. E aproveitando o gancho também, que recebi inúmeras perguntas dos advogados que não têm, obviamente, o público que você tem e não está exposto como você está.
como lidar com os haters, essas falsas informações, porque sabemos que você responde, e é você mesmo que responde os comentários. Como que você lida com essa exposição e com essa linha de frente de parte da imprensa que muitas vezes não se preocupa com a verdade? Eu acho que é importante aqui, todos aqueles que têm redes sociais, que de certa maneira expõem ali, quer seja de maneira profissional, pessoal, você está sujeito a essas coisas. Eu costumo brincar, né, quando às vezes as pessoas falam, olha, os haters estão batendo em você e tal. Eu falo, querido, não sabe brincar no 10º playground. Então você tem que entender que faz parte também. A internet, Rafael e ouvintes, ela trouxe para nós uma bênção, ela democratizou a comunicação. Todos hoje têm acesso à comunicação. Desde as pessoas mais simples às pessoas mais sofisticadas, mais prósperas e tal. Então todos têm, de certa maneira, o poder de se comunicar. Agora, como que você faz isso aí é uma decisão de cada um, de maneira responsável. Lógico, quando eu vejo absurdos, e para que aquilo não fique sem determinadas respostas, principalmente quando eu acredito que precise de uma resposta, eu vou lá e dou. Tem casos que eu ignoro, simplesmente ignoro. Você vai lá ver quem está comentando, é um perfil fake, é um perfil que foi criado só com essa finalidade, muitas vezes não perde nem tempo dando resposta. Em outros casos eu prefiro deixar uma resposta consignada lá, né, para exatamente evitar desinformações. Perfeito, Nelson. A Jovem Advocacia estava alvoroçada que você viria hoje aqui, era esperado já no nosso podcast a sua presença, a divulgação. E aqui eu vou tocar num ponto polêmico, mas eu acho importante, porque querendo ou não, você me inspirou outros profissionais grandes ali do meio digital, em relação aos provimentos novos da OAB que são veiculados ali de forma, ao que me parece, a tentar coibir que os pequenos apareçam. E normalmente nós somos ali os alvos, né? Os maiores, que têm perfis mais volumosos, os influenciadores jurídicos, são aqueles que hoje têm alvo. Qual que é a sua visão particular e profissional? Vou já explorar um pouquinho mais em relação a essa frente da OAB que não conseguiu evoluir com a evolução da tecnologia. Bom, é um tema legal e muito importante da gente abordar. Eu tenho 54 anos. Eu peguei a transição da era analógica para a era digital. Eu inicio na máquina de datilografia. Não era nem no computador. Aí veio o computador, depois veio o celular, vieram as redes sociais e tudo isso foi, de certa maneira, evoluindo. A Ordem dos Advogados, ela é um pouco mais retrógrada com relação a isso. E o direito em si, ele é uma atividade mais tradicional. Ele leva um pouco de tempo de se adaptar a novos sistemas, né? E eu acredito que a ordem de quando eu comecei para hoje, ela já evoluiu bastante. Não quer dizer que esteja no ideal na minha percepção. Não chegou no ideal. Com relação às redes sociais, em especial, eu tenho a impressão que muitos ainda não entenderam isso. Não entenderam. O Darwin, tem uma frase erroneamente atribuída a Charles Darwin que diz que não é o mais inteligente, não é o mais forte, é quem se adapta, é que sobrevive. Então você tem que se adaptar aos novos tempos. E os novos tempos é a era digital, a era das redes sociais. A comunicação digital, ela é fortíssima e ela é muito benéfica, principalmente e até mais para quem está começando, Rafael. Rafael, você, nós temos uma história com, eu diria que eu, por ser mais velho que você, eu tenho algumas décadas, quase 2 décadas a mais. Não, eu tenho 2 décadas, tenho 34 anos, né? Sim. Eu tenho 2 décadas a mais que você. Então, nós temos aí um distanciamento de geração. E você tem uma geração que já estava estabelecida e que ela estabeleceu antes
ou sem o advento do digital, talvez, por quê? Porque é um sobrenome conhecido no segmento jurídico, já tinha um escritório tradicional e tal. Agora, por exemplo, você, ainda que eu comece na era analógica, mas eu diria para você, eu me desenvolvi muito através de comunicação e marketing, e a comunicação e marketing antes da era digital, ela já existia. E eu comecei ela antes da era digital. E a hora que veio a era digital, ela se tornou muito mais relevante. E ela determina, assim, o sucesso profissional de uma maneira imensa. E eu vou dar um exemplo. Você está aqui, mora na sua cidade aqui, você tem clientes praticamente em vários lugares do país. Por que você tem clientes em vários lugares do país, Rafael? Por causa do digital. O digital tem um alcance muito grande. E a jovem advocacia, aquele jovem profissional que está começando agora, que não vem de uma família tradicional, de um escritório já estabelecido, em que tem um nome forte no segmento, com o digital ele consegue, como você, Rafael, conseguiu, como eu tenho conseguido, né? Como tantos outros têm conseguido. E, de repente, coibir essa forma de comunicação, essa forma de propagação das suas atribuições profissionais e começar a coibir muito, realmente é retrógrado. Eu acredito, né, nós estamos vendo aí que virão novas alterações, eu espero que seja para o melhor, para o bem. A gente, óbvio, todos nós temos um pé atrás com relação a isso, mas eu espero que seja para o bem. Nós tivemos, né, a última a grande alteração que teve, o provimento que teve, ele não pegou. Se você observar, eles soltaram algo lá... Ou da ostentação. Da ostentação, você lembra, aquilo tal. Olha, não pode, o advogado não pode postar seu carro, o advogado não pode postar isso. Foi uma grita nacional. Nós temos hoje o artigo, o provimento, mas não tem praticidade. Depois, não, na vida pessoal não pode na profissional. Depois vieram, mas se você lê o provimento diz que não pode. Não pode nem o jeito. É que houve uma grita muito grande e isso acabaram não aplicando. Então, as alterações que estão por vir, eu espero que sejam modernas. Porque se não forem, haverá novamente a grita. O Montesquieu, só para concluir, o Montesquieu diz que as leis inúteis invalidam as úteis. Tem que tomar apenas muito cuidado com isso, para não criar-se provimentos inúteis que invalidem os úteis. E é este ponto que eu estou com uma mensagem aberta aqui de uma advogada colega, provavelmente da Jovem Advocacia, que querem ouvir de você. Você já falou que espera que esses provimentos, essas alterações se modernizem, que venham ali para acolher aqueles que estão começando, porque eu sou aqui de São Sebastião do Pará, são 60, 70 mil habitantes, você veio de uma cidade do interior do Paraná, mas naquela época não tinha o digital, então você teve eu comecei em Bauru, né? A advocacia, interior, né? De São Paulo, Sim. Interior de São Paulo também. Mas não tinha o digital naquela época. Éramos analógicos. E a Jovem Advocacia quer ouvir de você. Você já falou que espera que se modernize, mas você tem algum pensamento, alguma situação do que a Jovem Advocacia pode contribuir para que isso seja positivo? Ou reformulando a pergunta, a Jovem Advocacia quer saber se há algo que eles, hoje que compõem a grande massa, a maioria dos advogados, que eles podem fazer para contribuir para que esses protocolos, a legislação, o Estatuto de Ética se modernize e acompanhe aquilo que nós tanto aqui defendemos, que é o digital. A pergunta muito pertinente. O que a Jovem Advocacia pode fazer? Participar ativamente da ordem. Participar ativamente da ordem. E lógico, toda vez que vocês verem algo que não condizem com os anseios, principalmente dos jovens, e eu volto aqui a falar para vocês, qualquer coisa proibitiva, Rafael, na área digital, que extrapole os limites do bom senso, devem ser questionados. Nós como advogados, e aí eu gosto sempre de citar Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. A advocacia não é profissão para covardes. E o advogado ele tem que ser corajoso. Já o filósofo bem diz que coragem, a primeira das virtudes, é que garante todas as demais. Tá? Nós vivemos no Estado de Direito, o império das leis.
As leis são para todos, inclusive para a própria Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil também deve se submeter à lei. E ela não pode criar nada que venha a subverter a lei. E qual é a lei maior? A Constituição Federal. Tudo que ela fizer, nós temos que olhar a nossa Constituição Federal. Aquilo atende ao que está na Constituição Federal, as liberdades que a nossa Constituição Federal prega. A ordem está observando. Então é o nosso papel de advogados não nos rendermos a coisas que não atendam à lei. Estado de Direito, todo advogado deve defendê-lo, porque é nele que há civilidade, fora dele é barbárie, e todos estão sujeitos. Nós, advogados, juízes, promotores, delegados, autoridades, cidadãos e a Ordem dos Advogados. Todos devem se submeter à lei. Nelson, já conhecemos a estrutura da eleição do Conselho Federal, enfim. Você acredita que a OAB, em algum momento, vai se curvar a eleições diretas? E você acha que seria benéfico hoje? Ela já é uma instituição, um órgão, pelo menos a minha visão, político. Mas você acredita que em algum momento nós possamos enxergar ali a OAB com esse viés? Nós temos a famosa frase, né? Casa de ferreiro. Espeto de pau. Na minha percepção, tem que ser eleições diretas. Sabe? Não justifica a eleição ser indireta. Houve uma época que ok, tá? Era outros tempos, tal. Hoje nós temos tecnologia, né? O Estado de São Paulo, por exemplo, hoje você vota com o celular. E eu não sei se esse sistema está funcionando já no país todo, tal. Você já tem a tecnologia que permite isso. Por que não nós escolhermos o presidente do nosso Conselho Federal por eleições diretas? Eu acho que seria assim um salto, e o presidente que conseguir passar esta medida e implantá-la merece fazer um busto para ele depois, quando ele partir desta para outra, e deixarmos nas nossas seccionais todas, tal. Ele merece realmente um grande reconhecimento, porque nós vivemos aí nós estamos falando do Estado democrático de direito na acepção da palavra. Os advogados todos escolhendo o seu representante maior. Outra pergunta polêmica, o pessoal aqui tá pegando pesado. Você acredita que a OAB realmente, hoje, é democrática? Até certo ponto eu acredito que sim. E é importante, Rafael, aí nós, advogados, nós temos que defender a nossa ordem. Eu não consigo ver a advocacia sem uma ordem dos advogados do Brasil forte. E não é o Nelson, não é o Rafael que vamos enfraquecê-la. Pelo contrário, nós precisamos fortificá-la. Ela tem um papel constitucional vital para a sociedade, para a evolução da nossa sociedade. Então, ela está ao ponto, talvez, que a gente gostaria? Não. Está tão aquém assim? Também não acho. Eu tenho observado, né, o papel aí de alguns presidentes de ordem, de uma maneira geral, e realmente eu gosto. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho acompanhado o trabalho do Gustavo aqui na frente da Ordem dos Advogados de Minas. Eu sou fã do Gustavo. O trabalho que o Sica vem desenvolvendo, a Patrícia desenvolveu, também sou fã do trabalho deles. A Ana Tereza Basílio no Rio de Janeiro, nós temos lá o Wagner em Alagoas, e eu poderia aqui citar inúmeros, né? Estive no Acre, tive a oportunidade de estar no Acre com o presidente da Ordem, estive no Piauí também com o presidente da Ordem do Piauí, em Manaus, onde eu tive a oportunidade também, no Amazonas, de estar. Então eu conheço alguns presidentes, e aqui não quero ser injusto, não é porque eu não citei que não seja, né? Que são muitos, e eu tenho uma ótima impressão, sabe? Então talvez não estejamos no ponto que gostaríamos, mas também não estamos tão aquém do que é muito ruim, não é. Agora, nada é tão bom que não possa ser melhorado, como nada é tão ruim que não possa ser piorado. O trabalho é um trabalho permanente, constante e evolutivo. A sociedade, ela evolui. Então é importante, e esse papel nosso de advogados, né, nosso dos advogados, é sempre estar procurando a evolução. Pode ser melhorada? Muito. Agora, é um trabalho que tem que se fazer de composição.
E o que precisamos, o que devemos esperar para as próximas eleições da OAB? Você acha que Norte, Nordeste, que vai descer para o Sul? Eu aqui Centro-Oeste, Só me faz pergunta difícil, vídeo. Você falou que... Ele perguntou, posso perguntar qualquer coisa? Eu falei, pode, é tema aberto, mas só saia justa. Olha, eu tenho um entrosamento muito grande aqui também com o Chalfon, a Tereza, o Léo Sica, que são aqui da nossa área. Na verdade, são as 3 maiores seccionais do país. Sim. E eu particularmente espero que a presidência, pelo menos desta vez, chegue em uma dessas 3 seccionais, com todo o respeito que eu tenho aos outros presidentes aqui, mas, obviamente, eu sou mineiro, eu quero que a presidência chegue a Minas Gerais. Né? Minas Gerais. E o Chalfon é uma pessoa extraordinária. Mas a sua percepção é que já há uma negociata ou... Eu não acompanho de perto, né, o trabalho político da ordem internamente. Como eu disse, eu tenho relacionamento com presidentes de ordens em razão de visitar o estado. Nós temos escritório em todas as capitais, sócios inscritos em todas as capitais, eu mesmo inscrito em todas as capitais. Então eu tenho uma relação muito boa com a ordem. Até em lugares em que o escritório apoiou candidatos que vieram a ser derrotados, nossa relação com quem venceu é muito boa, e eu sou uma pessoa, eu respeito a democracia. A democracia é o desejo da maioria. E como eu te disse antes, você me questionou a respeito, a eleição nossa, infelizmente, é indireta para o presidente do Conselho. Eu acho que não deveria ser. Não deveria ser. Mas eu não tenho conhecimento aprofundado como está isso hoje e tal. Eu gostaria, você falar para mim, Nelson, pessoalmente, o que você gostaria? Eu gostaria que houvesse uma rotatividade, né? Eu apoio o presidente nosso hoje, o Beto, eu apoio o Beto, ele está à frente, ele ganhou a eleição, ele está eleito, sim, é o nosso presidente, é o presidente de todos. Eu era favorável a ele ser reconduzido, ter uma reeleição? Teoricamente, eu acho que não deve ter uma rotatividade. Não teve, mas tem meu apoio. Tem meu apoio, e eu sou uma pessoa que eu respeito a maioria, o desejo, sou democrático e respeito a vontade da maioria, ainda que não seja necessariamente a que eu gostaria. Então, lógico que a gente espera uma renovação. Agora, o papel fundamental, você bem colocou, a jovem advocacia. Eu participei de um evento a semana passada no Rio de Janeiro, e foi uma coisa assim impressionante, a quantidade de advogados, jovens advogados. Tive a oportunidade de participar de um evento da Jovem Advocacia no Pará, em Belém, fantástica. Participei de uma outra na Bahia, em Salvador, fantástica também. O papel da Jovem Advocacia para mudar a situação é muito grande. Agora, precisa ter responsabilidade, né? Tem que estarem muito atentos a isso, mas o papel dela é muito grande. Eu acredito que se realmente chegarem num consenso, eles conseguem mudar a situação do jeito que gostariam, né? Mas fazendo um trabalho aí de base. Perfeito, né? Saindo aqui da OAB e agora respondendo aqui a dúvida dos jovens advogados, são a maioria aqui. O que separa o advogado que sobrevive do advogado que cresce financeiramente? Rafael, 3 coisas definem o sucesso de qualquer empreendedor e de qualquer área de atuação. 3. Eu costumo dizer que é muito simples, só não é fácil. Técnica. Se eu sou um prestador de serviço, eu tenho que ter técnica no serviço que eu presto. Institucional. Estou falando institucional porque na advocacia nós não podemos falar comercial. A advocacia não é uma atividade mercantilista, não é área comercial, é área institucional, que é relacionamento com o cliente, captação de clientes. Então, técnica, institucional e planejamento / administração. O que define o sucesso do advogado é o institucional. Técnica, o mínimo de técnica ele tem que ter, senão ele não passaria na ordem. Sim. O exame da ordem é um exame difícil. Então, se ele tem a carteira da ordem, ele passou num exame da ordem. E pressupõe-se que ele seja uma pessoa com responsabilidade. Então, técnica, ele deve ter. Agora, institucional. Aqui está a chave. Rafael, de que adianta eu ser um melhor advogado técnico ou dentro do meu escritório, que é o caso da Nelson Williams, eu ter ótimos profissionais técnicos,
se eu não tiver clientes? Eu não faço nada. O que define o sucesso do advogado são os clientes. O que vai definir o divisor de águas são os clientes. De que adianta o Rafael conhecer um absurdo de direito de família, ser um excepcional advogado, se você não tiver clientes? O que você faz com esse conhecimento? Nada. Talvez vire um escritor de livro, mas daí você não é advogado, você é doutrinador. Verdade. Então, o que define o sucesso? Institucional. Clientes. E aí está uma chave muito grande que todos devem ficar muito atentos aos provimentos da ordem que dificultem aos advogados terem clientes. Porque, veja bem, a depender de como é colocado, é manter a situação como está. Aquele que vem de uma família tradicional, um sobrenome conhecido, um escritório estabelecido, ele não precisa muito de institucional. O nome dele por si só atrai. A história familiar atrai clientes. E aqueles como o Nelson Williams, como o Rafael Gonçalves e como milhares ou milhões de outros jovens que nós temos aí, que não tem sobrenome conhecido, não tem pai nem mãe da área, que não tem tradição jurídica. Como ele faz para sobreviver? Ele precisa, cada um luta com as armas que Deus deu. Hoje nós temos a possibilidade de usar o digital, as redes sociais. Eu, por exemplo, quando alguém me questiona, Nelson, o que você acha de advogado que faz dancinha no TikTok? Eu não acho nada. Cada um sabe o que deve fazer ou deve ter responsabilidade com relação ao que faz. Ah, se ele se passa por ridículo, o ridículo é dele. Não acho que o ridículo seja a advocacia. Não vejo a nossa categoria como advogado sendo diminuída em razão deste ou daquele que fez alguma palhaçada, de repente, em alguma rede social para chamar atenção. Essa vergonha é só dele, não é da classe. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E nós, como advogados, nós devemos defender a liberdade. As pessoas devem ser livres. Você é livre. Agora, a responsabilidade é sua, é individual. Ah, eu peguei, abri uma live e falei uma besteira, fiz uma besteira. A responsabilidade é desta pessoa. E a maior punição já vem. Ter clientes ou não ter clientes. Verdade. Tem em todas as áreas, na verdade. Né? Da medicina. Todas. Engenharia, todas. Vai ter quem faz as suas danças e realmente vai atrair aquilo que realmente expõe na rede social. E às vezes para aquela pessoa dá certo. Se deu certo, segue o jogo. E aproveitando esse gancho em relação a essa exposição, pelo menos eu verifico ali que algumas áreas são bem unidas, né? A medicina, a área médica é unida, algumas classes, algumas instituições são mais unidas. E eu não vejo isso em relação aos advogados. Quando um está em apuros, às vezes até de forma desleal, de forma injusta, dificilmente você vê alguém pegando na mão, pelo menos a mesma classe ali, e sustentando, né? Ou seja, pelo menos apoiando aquele colega. Você acha que falta na advocacia, e até os jovens advogados também ficarem cientes disso, uma união maior? Eu acredito, é muito boa a sua colocação, Rafael, e eu de uns tempos para cá, eu tenho sido alvo de alguns ataques. E eu tenho recebido muito apoio. E você sabe que até pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu dei um apoio para uma pessoa que também estava sob ataque, e nós até comentamos a respeito dela no almoço. E eu vou te falar, nós temos um papel muito importante. Eu, por exemplo, já fui atacado nas redes sociais e fui defendido por você, fui defendido por outros colegas e outras colegas que têm voz. Você tem voz. Outros colegas têm voz. O Nelson tem voz. Então eu acho que assim, palavras convencem, exemplos arrastam. Nós, eu, você e tantos outros advogados que temos nas redes sociais uma força considerável, nós devemos começar a nos manifestar também. Lógico, se inteirar do que está acontecendo, se alguém está errado, nós fazemos a abordagem, mas eu gosto de críticas, eu acho que críticas devem ser feitas no privado. No privado. Elogios públicos. Elogios públicos e críticas no privado. Você quer criticar o Nelson? Por que escrever num comentário, numa postagem do feed, do Reels? Por que você não manda um direct? Por que você fez? E aí ainda você às vezes vai ver lá o crítico que fez, você vai ver é um perfil fake.
é de uma covardia, de um mau caratismo ímpar. Dá a cara. Sabe? E não é que eu não aceite críticas, todos nós, faz parte, a crítica faz parte. Eu falo assim, como que eu lido com as críticas? Se for verdade, procuro mudar. Se for mentira, óbvio que ignoro. Agora, quando é ofensivo, de repente me atribui um crime, óbvio que eu faço uma manifestação. Mas então, sabe, Rafael, aí eu vou chamar a atenção aqui, palavras convencem, exemplos arrastam. Eu acho que eu, você e tantos outros advogados que têm um papel relevante nas redes sociais, nós devemos parar de ficar na moita. Porque, veja bem, hoje é um colega, amanhã pode ser a gente. E eu, nesses tempos que eu tenho recebido ataques, e eu tenho também, ao mesmo tempo, me surpreendido com a quantidade de pessoas manifestando a defesa, sabe? Restabelecendo a verdade. Então eu acho que isso é um papel também fundamental para todos nós, inclusive para mim. Sim, concordo com você. O que é difícil, né? Às vezes você gosta pra cima e às vezes cai na testa. Então, exatamente. O pessoal tem que, pelo menos a Jovem Advocacia, é importante que vocês que nos assistem aqui entendam isso. Todos nós já passamos por situações ali bem intensas durante o crescimento de ataque. Faz parte. E talvez vocês ainda não tenham passado, mas vão passar. E da mesma forma como eu contei com muitos para defender, faço a defesa, te conheço pessoalmente, tive o prazer ali de estar na sua casa e conhecer sua índole, da família, tudo. Eu espero que da mesma forma outros advogados, como já fizeram também, e advogadas, me defendam. Então nós precisamos sim ser mais unidos. Exatamente, não ser pronto para atacar. Ser muito atentos, e o papel da advocacia é esse. É uma coisa horrorosa quando você vê um advogado atacando outro colega. Eu acho que é um negócio desonroso. Isso sim é desonroso para a nossa profissão. E convenhamos, né, Nelson? Eu não tive padrinho jurídico, meu pai é tapeceiro, minha mãe é dona de casa. Você também vem de uma família que não teve nenhum apadrinhamento jurídico, começou do extremo zero. É difícil para outros advogados enxergarem o crescimento que você teve, e eu me inspiro, e eu consigo enxergar você e consigo me ver subindo a escada que você subiu ali com muito suor. Mas tem advogados que, infelizmente, às vezes, sendo bem pontual, né? Tem inveja, às vezes tem algum rancor. E lembrando que o invejoso, Rafael, ele não quer ter o que você tem. Ele quer que você não tenha. Ele não quer que você tenha. É um negócio... E é justamente essa a pergunta. Essas pessoas que têm raiva do patrimônio, daquilo que você conquistou, da história, você responde a alguns que eu já vi, mas a maioria eles são fakes. E devemos perder tempo com essas pessoas? Não, perder tempo eu não diria assim, não devemos perder tempo também, porque diz que o contrário do amor não é o ódio, né? Diz que é a indiferença. Muitas vezes a gente responde com a indiferença. Eu, por exemplo, aqui vou citar um caso sem citar o nome, eu tenho um advogado lá em São Paulo, já da velha guarda, que ele tem algo pessoal com relação a mim. Chega a beirar, assim, a gente até brinca lá no escritório às vezes, que eu não confesso que eu não acompanho muito as críticas e as pauladas que ele tenta me acertar, né? Ou as pedradas que ele tenta me atirar para me acertar, mas às vezes me comentam e acaba virando motivo de brincadeira e de chacota no escritório, que fala que ele tem um fetiche, que talvez esse fetiche tenha até um cunho sexual. E é um advogado bem sucedido, da velha guarda, que ele se rebaixa a um ponto descomunal. E é engraçado, porque isso é inveja. Porque, veja bem, ele é uma pessoa bem-sucedida? Tem patrimônio? Tem. Qual a razão de ataques tão baixos, tão vis? A inveja. Porque o invejoso, ele não quer ter o que você tem, ele não quer que você tenha. E ele tem necessidade de tentar te diminuir, te achincalhar e tudo mais, e não mede força. E muitas vezes, quando eu era mais jovem, menos experiente, eu não ligava muito para a questão do invejoso, sabe, Rafael? Mas você tem que tomar muito cuidado, porque quando um invejoso, se ele é um invejoso sem poder, é uma coisa, ele só tem inveja. Agora, um invejoso com poder, quer seja político, quer seja financeiro, ele é um perigo. Porque ele vai usar o poder político dele para tentar te prejudicar,
E ele vai usar o poder financeiro dele para tentar te prejudicar. E vou falar para você, é impressionante você ver pessoas que teoricamente não teriam motivo para ter inveja. É uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa reconhecida. Qual a razão disso? O que eu fiz para esse cidadão? Não fiz nada. A tua existência. Lembra da história da cobra perseguindo o vagalume? Tem uma história rapidinha aqui. A cobra persegue o vagalume e o vagalume foge da cobra e de repente chega uma hora o vagalume voa assim um pouco mais alto e para no ar e olha para a cobra e fala: cobra, por que me persegues? Eu não estou na sua cadeia alimentar. Aí a cobra responde: o seu brilho me incomoda. Então, se você analisar, é esse caso da serpente perseguindo o vagalume. Não estamos na mesma cadeia alimentar. Tem serviço para todos, tem clientes para todos, tem honorários para todos. O Brasil é muito grande, uma população enorme, direitos são violados todos os dias, mas o seu brilho às vezes incomoda o outro. E isso é triste, mas é uma realidade. E pesado. Muito forte. Um ensinamento muito bom para a Jovem Advocacia. Nelson, tem mais 3 perguntinhas aqui bem pontuais. A primeira delas, que eu acredito que seja um problema de milhares de advogados. A advogada foi até bem pontual. Ela colocou: o que você aconselharia para alguém que está começando agora, tem apenas um notebook e um cantinho dentro de casa? Primeiro, saiba, a advocacia ela é sim uma profissão extremamente importante. Hoje, será no futuro, como foi no passado. Eu há 31 anos atrás eu me formei. Quando eu me formei, eu ouvi dizer que estava assim de advogados. A era boa da advocacia já tinha acabado. Confesso que é o que eu mais ouvia nessa época. E eu, numa situação de extrema pobreza, né? Como você bem disse, Rafael, meu pai e minha mãe semi-analfabetos, pobres, eu ali não tinha um carro, andava de ônibus coletivo, usava uma sala médica emprestada das 8 às 16, eu comecei a advogar na situação. Então, quando a gente está numa situação difícil, como eu estava, como ela conta, só tem um notebook e tal, parece que não vai dar certo, mas vai. Coragem, resiliência, por exemplo, coragem. Isso vai passar. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Dê passos, tome iniciativas, corra riscos. Tente correr riscos calculados, mas corra riscos. E se você é jovem, se der errado, você tem tempo para consertar. Então, coragem, a primeira das virtudes, é a que garante todas as demais. Resiliência. A vida é complexa. Você não passa a vida inteira sem problemas. Pelo contrário, os problemas são a regra. A exceção é não ter problemas. Faz parte, tem a capacidade de aguentar e de se reinventar sempre que necessário. Caiu, levanta, faz parte. Você tem problemas, o Nelson tem problemas, o Rafael tem problemas, todos têm problemas. O homem mais rico do Brasil tem problema, as mulheres mais ricas do Brasil têm problemas, todos têm. A vida, ela é assim. Então entenda, não é só você que tem. Cada um tem os seus problemas, e cada um tem os seus desafios. Não esmoreça. Persevere e tenha muita coragem. E uma boa dose de planejamento. É isso que eu digo. A advocacia, ela foi gloriosa no passado, é gloriosa hoje, 31 anos este que vos fala, que estava numa situação pior que a sua, quando começou, e também ouvia um mundo de gente falando, tentando desanimar. Ela tinha futuro e ela tem futuro. Vocês hoje, e aí eu vou falar para jovens, né? Vocês têm algo maravilhoso. Os dias de hoje são melhores que o passado. A tecnologia é uma bênção, Rafael. Rafael, eu recebi um grupo de estudantes de direito de Resende, há cerca de um mês atrás, salvo engano, e eu tive a oportunidade de estar falando com esse grupo de jovens estudantes de direito, né? E olhei para um garoto assim, sentado na frente, falei para ele: você tem rede social? Ele falou: tenho. Falei: tem Instagram? Ele falou: tenho. Falei: quantos seguidores você tem? Ele falou: eu tenho 1.100. Rafael, esse garoto tem 20 anos, ele tem 1.100 seguidores. Eu com 20 anos, 22 anos, quando eu me formei,
Eu não tinha 200 pessoas no meu leque de relacionamento. Eu tô sendo aqui otimista, tá? Se eu me relacionasse com 50 pessoas, era muito. Eu acho que era menos, tá? Eu acho que era menos. Era a turma da igreja ali e não era todo mundo. Então, a era digital é uma bênção. Rafael, você está numa cidade de 60 mil habitantes com milhões de seguidores. Rafael, isso é a era digital, ela é uma bênção. Ela democratizou para todos a comunicação. Através disso daqui, bem trabalhado, você consegue clientes. Com clientes você consegue honorários. Com honorários você muda de vida. É isso. Essa é a regra. E aproveitando o gancho, você está concorrendo ao prêmio Jabuti. E tá aqui o livro. É justamente isso. Loucura não. Coragem. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, com certeza vocês vão entender exatamente essa última fala do Nelson de forma mais pontual, porque aqui tem vários insights para vocês que estão começando. E dentro do livro aqui tem algumas mensagens, eu acho que talvez uma das minhas passagens favoritas e das melhores ali, é que você em nenhum momento se vitimizou pelo que você passou. Você conta a sua história, mas você deixa muito claro: eu não tive apoio no começo, mas eu galguei, eu lutei e eu consegui. Para o pessoal realmente sair de trás dessa vitimização e, poxa, eu tenho um problema e eu tenho que resolver. Todo mundo tem problema. Nada de mimimi. Bateu mimimi. Não sabe brincar, não desce no playground. Verdade. O playground é para quem sabe brincar. Desceu, vamos brincar. Então, não espere que vão passar a mão na sua cabeça. A grande maioria não vai querer ver você se sobressair. E também, isso não é o que vai impedir você de conseguir. Quem vai impedir de conseguir é você mesmo. Nelson, essa pergunta aqui eu deixei para o finalzinho porque os conterrâneos lá vem. Foram bem pontuais. Você gostou da comida mineira e qual é a melhor comida que você já comeu, já que girou o Brasil todo? Já que eu estou melhor aqui... culinária. Já que eu estou aqui em Minas, eu vou fazer aqui uma observação. Em 2016 ou 2017, eu tive a honra de receber o título de cidadão mineiro. Se eu não estiver enganado, eu tenho 25 títulos de cidadão. E na minha sala, 3 títulos, na verdade são 4 títulos que ocupam um espaço dentro da minha sala, porque não caberia colocar todos. O de São Paulo, eu sou nascido no Paraná e eu recebi o título de cidadão, né, paulistano, que me honrou muito. O título de cidadão mineiro, porque nós temos escritório em Minas desde 2008, e eu me recordo quando eu estava montando escritório em Minas, falava para mim: em Minas você não entra porque mineiro é muito bairrista, mineiro é isso, mineiro é aquilo, mineiro é tradicional, o empresário mineiro só contrata advogado mineiro. E o escritório aqui foi um sucesso. Eu tive um sócio que já faleceu, este mineiro de Curvelo, Dr. Geraldo Diniz, meu irmão querido, e ele que cuidou aqui, abriu as portas para a gente na sociedade mineira. E em 2016 ou 2017 eu tive a honra de receber o título de cidadão mineiro, que tanto me honra, que está dentro da minha sala. O cidadão gaúcho, também tenho o equivalente ao cidadão gaúcho, que eu recebi esse título. Também coloquei dentro da sala, porque quando eu montei o escritório no Rio Grande do Sul, falaram para mim que eu não entrava, porque gaúcho era a mesma coisa, só contratava gaúcho e tal, então também. E o título de cidadão goiano, né? Porque eu sou do interior do Paraná e nós do interior do Paraná somos meio caipira, e o goiano é o berço do sertanejo, né? Embora Chitãozinho e Chororó sejam paranaenses de Astorga, 20 quilômetros de Jaguapitã, cidade onde eu cresci. E para mim, lógico, é uma honra. Agora, a comida mineira, ela agrada meu paladar de uma maneira ímpar. Se você falar para mim assim, eu até no almoço falei, né? Tinha 2 culinárias que me chamavam a atenção. Uma do Pará, a Dona Anne, né? Não podia defender a culinária da Dona Anne Caroline. E, lógico, a mineira. Se você falar entre paraense, a comida paraense e a mineira, eu prefiro a mineira, porque a mineira me agrada mais ao meu paladar. Mas o Brasil é rico, mas a mineira realmente tem um lugar de destaque. E esse homem fez um almoço pra mim, gente, comida mineira, fantástico, viu? Deixar aqui consignado a ele e a Amanda. E o Nelson tomou até uma cachaçinha mineira com curtida no café, coisa... E está saindo daqui com os nossos queijos, pelo amor de Deus. Se não sair de Paraíso com os nossos queijos, com os nossos...
as nossas melhores souvenirs ali, né? Queijo provolone, queijo palitinho, cachaça, doce e goiabada. É o que nós oferecemos aqui pro Nelson. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença, Nelson. Você aqui foi fundamental para tirar essas dúvidas da Jovem Advocacia. E uma última pergunta, na verdade, uma mensagem que você gostaria de dar, não para a Jovem Advocacia, porque nós falamos muito aqui da Jovem Advocacia, mas para todos os advogados do Brasil que hoje estão desmotivados com a advocacia, ou aqueles que estão até motivados e querem chegar ali, alcançar o império que você alcançou, o próximo ao império que você alcançou, trabalhando muito, obviamente, né? Porque você fala ali de 3 décadas de atuação. Qual a mensagem você daria para a advocacia brasileira? Não desanime, a advocacia é uma profissão maravilhosa, gratificante, muitos desafios. Realmente, o Sobral Pinto ele tem razão, a advocacia não é profissão para covardes. Então, é necessário sim ter coragem. Agora, é gratificante, gente. E eu falo para vocês, eu comecei do zero absoluto, ou como diz o filósofo Leandro Carnal, do zero Fahrenheit, né? E construí até agora uma história na advocacia sem sobrenome. No início eu era o alemão, nem nome eu tinha. Ninguém me conhecia por Nelson Williams Fratoni Rodrigues ou Nelson Williams. Eu era só o alemão e, de certa maneira, vim galgando e construindo um nome lá do zero. Ou seja, é a prova de que é possível. Agora, cada um tem uma história para construir, a sua história. A história do Nelson, do Rafael, ela serve como inspiração. Agora você vai construir a sua história. Não perca a fé, a coragem, a resiliência, o planejamento e não esqueça, sem clientes, um advogado não é advogado. Tenha sempre em foco o seu cliente e com muita responsabilidade, óbvio. Nelson, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por se deslocar de São Paulo até São Sebastião do Paraíso. Foi um prazer receber você aqui na minha casa, no escritório, enfim. Eu te admiro, você é uma inspiração. Quando lhe conheci pessoalmente, de antemão ali, logo no primeiro contato, já deixei registrado e agora deixo publicamente aqui. Quem não conhece Nelson Williams, quem não conhece a história do Nelson Williams, e quem não, obviamente, não se coloca ali como defensor da sua história, é porque realmente não merece estar ali na advocacia, porque nós precisamos ser unidos e nós precisamos proteger aqueles que de fato construíram histórias praticamente do zero, ou até aqueles que já tiveram ali um apadrinhamento, que têm ali uma história, mas que almejam ali conquistar o mundo. O digital nos trouxe essa possibilidade dentro de casa, do interior de Minas, do interior de São Paulo, do interior do Paraná, de qualquer local do Brasil, hoje um advogado consegue expandir a sua atuação e consegue alcançar ali novos horizontes. Então eu agradeço de coração a sua presença, é sempre muito bom receber você aqui, espero que você venha outras vezes, será muito bem-vindo na minha casa, na minha estrutura, na minha cidade, e parabéns pelo que você conquistou. Obrigado, Rafael, quero agradecer a você, a Amanda, a sua casa, Deus abençoe você ricamente, cada vez mais, a gente tem acompanhado a sua história também, fico muito orgulhoso dela, da nossa amizade. E, pessoal, coragem, não desanimem. O Rafael, o Nelson Williams, nós somos exemplos de que é possível, sim. É possível você galgar e construir uma história, a sua história. Então, muito obrigado, Rafa. Obrigado a todos que nos assistiram. Para mim é uma grande honra. Espero recebê-los em breve lá em São Paulo. Isso aí, pessoal. Beijo. Até mais, pessoal. Até mais. Fique com Deus e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. E até o próximo episódio. Abraço.